A gente vai lá para Brasília, né? A nossa reportagem tá por aqui também para conversar com a gente. Rolou um certo mal-estar dentro do governo, né? O governo federal confirmou a indicação de Márcio Postman para comandar o IBGE, um economista, né, que historicamente é ligado ao PT, ao partido do presidente Lula, e que, ao que tudo indica, uma indicação que não agradou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, né? O governo deve nomear nos próximos dias o economista Márcio Postman para fazer o comando, né, para assumir o comando do IBGE. O IBGE, que é um órgão público ligado ao Ministério de Simone Tebet, né, ligado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. O anúncio, né, dessa substituição no IBGE foi feito ontem pelo secretário de Comunicação do governo, o Paulo Pimenta. E onde está o entrevero? Simone Tebet não concordaria com a indicação de um nome tão ligado à ala mais ideológica do PT e nem teria sido avisada dessa troca, dessa indicação. E aí a interferência no ministério do qual ela faz parte, que ela comanda, não teria agradado a ministra. Mas hoje ela conversou com a imprensa, agora há pouco participou de uma reunião lá no Palácio da Alvorada, foi questionada pelos jornalistas em relação a isso, e um dos nossos estava lá, o Rafael Procópio, acompanhou a fala de Simone Tebet, que mudou um pouquinho o discurso, disse que Postman será bem-vindo, pode chegar e pode assumir o cargo no IBGE, né, Rafael Procópio? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, acompanhamos agora há pouco essa fala da ministra do Planejamento, Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, e ela disse que vai acatar o nome indicado pelo presidente Lula para a presidência do IBGE. A ministra explicou que o anúncio que foi feito na quarta-feira pelo ministro Paulo Pimenta, da SECOM, da Comunicação da Presidência, que confirmou o nome de Márcio Postman, foi um ruído na comunicação entre todas as partes envolvidas. Por conta disso, ela teve que entrar em contato com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que também cuida da articulação política, para confirmar essa indicação de Lula para o cargo no IBGE. Bom, além disso tudo, Tebet também disse que Lula nunca fez nenhum pedido a ela, nem mesmo durante a campanha, quando no segundo turno ela decidiu apoiar o petista e hoje, inclusive, é ministra do governo de Lula. E justamente por conta disso, por nunca ter recebido nenhum pedido do presidente da República, ela decidiu acatar a escolha. Vamos ouvir um trechinho. Também fui avisada, já não é de agora, de alguns dias, que o presidente da República teria um nome e gostaria de fazer uma escolha pessoal em relação à presidência do IBGE. Naquele momento, não perguntei por nomes e muito menos o faria, porque acho mais do que justo esse pedido. E digo por quê. Eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte, o presidente Lula não me fez um pedido até hoje. Nenhum pedido dentro do ministério ou fora. Aliás, ele não me pediu sequer para apoiá-lo no segundo turno. Bom, Ana, a ministra confirmou que irá conversar com o presidente Lula e um indicado para o IBGE na próxima semana, e que será uma conversa sem pré-julgamentos, e vai tratá-lo como técnico que irá somar forças ao ministério. A confusão em torno disso tudo do nome de Márcio Postman se dá por ele ser considerado um membro da ala ideológica do Partido dos Trabalhadores, o que faria dessa indicação algo político e não uma questão técnica de fato. O viés ideológico também já foi criticado por várias pessoas aí, vários economistas que são ligados a outras alas de pensamento. Bom, o fato é que Postman é doutor em Ciências Econômicas e já esteve à frente da Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT e atualmente preside o Instituto Lula, além de ser professor da Unicamp. Ele entrará na vaga de Simar Azeredo, funcionário de carreira que preside o órgão de forma interina desde o dia 3 de janeiro. Vale a gente lembrar que o IBGE é responsável pelo levantamento estatístico de diversos dados do país, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, principal indicador da inflação. Ainda no começo dessa fala que a ministra deu em frente ao Ministério da Fazenda, ela estava indo para uma reunião com o ministro Fernando Haddad, disse que há um perfume de paz aí no Brasil desde janeiro e que um ruído na comunicação não traria qualquer descontrole, qualquer problema de fato ao governo federal. É claro que aqui de Brasília a gente segue acompanhando esses desdobramentos, mas o fato é que a ministra vai aí aceitar essa indicação do presidente da República. Obrigada aqui ao Rafael Procópio conversando com a gente. Bom trabalho por aí, viu? Acompanhando a fala da ministra Simone Tebet exclusivamente sobre essa questão do IBGE, né? Botou panos quentes ali na situação, não quis engrandecer
essa informação que surgiu de que ela não teria ficado feliz, de que acabou desagradando a ela esse anúncio, sem que ela fosse anunciada primeiro a respeito de um integrante de um órgão tão importante como é o IBGE. Mas, aproveitando, o Rafael passou aqui pra gente, a ministra não falou apenas a respeito desse caso, né? Ela foi participar dessa reunião com o ministro Fernando Haddad, e aí os jornalistas aproveitaram para perguntar a respeito de outros assuntos, inclusive, por exemplo, sobre cortes no orçamento do governo, remanejamento do que está previsto nos gastos para esse ano. Porque a gente tem um orçamento com arcabouço fiscal que foi aprovado com algumas alterações dentro da Câmara, do Congresso, vocês sabem disso. Algumas despesas entraram no novo teto, né? O piso de enfermagem, que não estava, então nós tivemos um espaço fiscal menor. Ao invés de tirar de políticas públicas ou falar você não vai ter um aumento maior nas políticas públicas, para que todas essas políticas públicas possam ganhar um pouquinho, nós tiramos dos nossos discricionários, porque, como disse, nós somos atividade meio, né? Então, dentro daquilo que pode. Está remanejando aí o orçamento do governo, a ministra falando, né, que na votação do arcabouço, do novo marco fiscal, foram incluídas algumas partes, né, do orçamento que, na verdade, foram retiradas, né, do arcabouço, foram tiradas dessa necessidade de haver um teto, de haver um limite ali de gastos, né? A ministra também falou sobre algumas votações, alguns projetos que são importantes para o governo federal nesse segundo semestre, principalmente a reforma tributária. Na primeira semana estaremos na Câmara dos Deputados, conversando com o relator Cajado, explicando da necessidade, o porquê da necessidade de nós mantermos pelo menos a emenda do Senado, pelo menos uma emenda do Senado, que é a emenda que nos permite a despesa condicionada à inflação do final do ano para garantirmos os 32 bi, sob pena do orçamento ter que ser alterado até o final de agosto. Então, esse orçamento está condicionado à aprovação também dessa, importante dizer, dessa emenda específica que veio do Senado. Bom, Cláudio Cajado, que é o relator do projeto do arcabouço fiscal na Câmara, né? O projeto já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, passou por alterações e, por isso, foi devolvido para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Por isso, a ministra falando, a gente só pode divulgar o orçamento quando a gente tiver aí souber o quanto a gente vai poder gastar. Se a nossa nova maneira de fazer esse cálculo, né, do quanto o governo pode gastar, lembrando que o marco fiscal traz aí essa diferença, né, em como esse valor vai ser calculado, limita o crescimento das despesas do governo, há também o crescimento da arrecadação. Então, o Ministério do Planejamento e Orçamento está esperando isso, para aí sim falar em orçamento, enquanto cada pasta vai ter, por exemplo, a partir do ano que vem.